Deixa eu explicar quem é o pastor Rai. O pastor Rai é um discípulo meu precioso, que já faz muitos anos que nós caminhamos juntos. Eu conto a história dele dentro daquela mensagem, o coração do bom pastor. E hoje o pastor Rai realmente um bom pastor, um homem de Deus, um homem realmente muito precioso. Ele com o pastor Anildo e as duas famílias mudaram para Juazeiro do Norte e começaram a nova Igreja da Paz, Juazeiro do Norte. Ele dá cobertura para algumas igrejas da paz naquela região. Juazeiro do Norte é uma das regiões mais carentes do Evangelho de todo o Brasil, mas também é um lugar que está crescendo. Só na grande região do Juazeiro do Norte, me falaram que tem 2 milhões de pessoas naquela grande região. É uma coisa impressionante como está crescendo muito lá a cidade. E nós estamos tão felizes. E o pastor Rai sempre participou também da liderança principal aqui da Igreja da Paz de Fortaleza, enquanto ele esteve aqui, como membro do presbitério de governo. Gostaria que vocês recebessem comigo, com muito carinho, o pastor Rai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu pensei que o pastor Ebe, depois de falar tanto do preletor, ele dizia assim: mas nós trouxemos o pastor Rai no lugar dele. Aleluia. Amém? Quantos estão alegres? Digam amém. Diga assim: isso é só o começo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Papai do céu, damos-te graças, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos, Pai. Obrigado pela luz que o Senhor tem nos revelado. Obrigado, Senhor, por essa grande conferência da visão do MDA Nordeste. Obrigado, Deus, pelo coração do pastor Ebe, Pai. Obrigado pelo amor que o Senhor tem derramado na vida dele. E assim, Pai, como um verdadeiro discípulo teu, ele tem derramado em nossas vidas, Pai. Pai querido, que esse mover do teu Espírito possa vir sobre nós de uma forma gloriosa, abundante, e que possamos, Senhor, apreciar e viver cada minuto da tua vida nas nossas vidas, Pai, com o melhor que possamos gozar, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, como e da forma que tu quiseres, para a tua glória e para teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versos 18. E diz assim o Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Diga assim para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu irmão, para o seu líder, para o seu pastor, para o seu discípulo. Diga assim: não basta só ser pregador, tem que ser pastor. Não basta só gerar filhos, tem que ser pai. Amém? Eu tenho aprendido que uma das coisas mais fáceis
e mais simples hoje é gerar filhos. Mas, em alguns casos, difícil tem sido ser pai. Hoje, graças a Deus, eu continuo sendo filho. Eu continuo sendo pai. E hoje, pela graça de Deus, também sou avô. E eu tenho aprendido nesses estágios todos que a vida é bela, é maravilhosa, quando cada um cumpre o seu papel da forma correta e na presença do Senhor. E sabe, queridos, a Igreja da Paz, para mim, eu tenho descoberto cada dia que é um tesouro que eu descobri. Eu creio que na hora que eu mais precisava. E uma vez que eu descobri a igreja, eu encontrei Jesus. E uma vez que eu encontrei Jesus, eu encontrei também a minha verdadeira identidade, a minha verdadeira família. E ali eu encontrei e recebi meu pai espiritual, minha mãe espiritual, meus irmãos espirituais. E ali também pude gerar filhos espirituais. Ali eu comecei a amadurecer para a vida. E hoje eu já me considero não completo, mas em muitas áreas maduro. E estou disposto, curte o que custar, vendo o que vier, crescer cada vez mais no Senhor. E não desviar do propósito para o qual Deus me chamou e a mim também confiou, em nome de Jesus. Amém? Por isso, não basta só ser um bom pregador, tem que ser um pastor. Não basta só gerar filhos, tem que ser pai. E aqui a gente observa que a grande ordem do Senhor, o nosso mestre, o nosso Senhor, é para nós irmos e fazermos discípulos. E não só apenas convertidos, mas fazermos discípulos. A grande comissão, ela trata sobretudo de um evangelismo responsável, onde aquele que ganha, aquele que gera uma pessoa para o Senhor Jesus, ela também deve assumir a responsabilidade pelo seu crescimento e pelo seu desenvolvimento espiritual. Então, assim, claro que é uma certa brincadeira, mas olhe para o seu vizinho, aquele que você confia e tem liberdade, diga assim: quem pariu? Mateus, que embale. Amém? É uma realidade. É muito fácil, aparentemente, ser um bom pregador. Eu até estou aprendendo, né? É muito fácil ser um pregador, pegar a palavra,
ser um grande evangelista, conferencista, evangelista e outras grandes listas mais por aí. É fácil. Tem muitas pessoas que têm um currículo assim muito grande, diplomas, muitos rolos de diplomas enrolados que dá até mais do que papel higiênico. Mas infelizmente não entenderam ainda o propósito principal e real para o qual Deus os chamou. Deus nos chamou não só para pregarmos, não só para evangelizarmos, avivar a vida das pessoas, mas Ele nos chamou para a gente dar fruto, e fruto que permaneça. Então, uma vez que numa grande conferência, num grande culto de avivamento, evangelismo e tal, quais são os resultados que permanecem? Ou seja, aonde estão os frutos? Aquele conferencista, com muito carinho, claro, e amor, não tem nada contra, pregam, multidões se rendem aos pés de Jesus, e por não ter ninguém para assumir, aquele pregador, preletor, vai embora, talvez nunca mais volta ali. Aquelas ovelhas foram a Jesus na expectativa de melhoras, mas por não ter alguém para os introduzir nessa caminhada, onde eles acabam ficando. Hoje em dia existem milhares de professores de púlpitos, mestres de púlpito, ensinam maravilhosamente a palavra. Um QI assim maravilhoso, poderoso, mas eu pergunto, aonde estão os resultados desses ensinamentos? A Bíblia nos convida a fazer discípulos, nos ensina, nos convida a ensinar a essas pessoas, uma vez que recebem a palavra, Ele nos convida a nós ensinarmos eles a guardar aquilo que Ele nos ordenou a fazer, que é ir e fazer discípulo. E sabe, querido, por causa dessas tantas coisas que temos visto, é notório no meio evangélico a insegurança de certos cristãos quando é repassado para eles uma certa responsabilidade no evangelho. As pessoas são tão inseguras que elas quase não aceitam nenhum desafio. E quando aceitam, o desafio fica pela metade do caminho. Agora, por que será? Eu tenho aprendido, à medida que os dias vão passando, as experiências, eu vou aprendendo que uma das razões, ou a razão, é porque, infelizmente, os referenciais que ela teve, ou que tiveram, não foram referenciais que realmente dessem continuidade ao processo. Então hoje os referenciais
infelizmente, tem transmitido para algumas igrejas esta certa insegurança. Muitos têm medo, muitos têm indiferença, preconceito, impaciência, desmotivação, insensibilidade, quando é falado o assunto de, esse que eu estou falando, de cuidar de alguém, assumir responsabilidade em relação a alguém. Agora, por que pessoas que conhecem, que até querem, acham bonito, por que será que não tem assumido com o coração esse chamado, esse propósito? Também eu tenho observado que uma das razões pela qual muitos não têm assumido é porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Nós temos uma sigla na nossa visão, a visão que Deus tem nos dado e a nós confiado, que nós chamamos MDA, que é o método discipulado apostólico. Eu tenho observado essa sigla MDA e realmente é isso. Para alguns o MDA é o meu discípulo amado, meu discipulador amado. Mas eu tenho falado para alguns pastores, e num certo sentido isso tem assim até os desanimado. Mas eu não falo com esse propósito. MDA para alguns é assim: meu descanso acabou. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Mas eu também tenho tomado posse. Pelo pecado, claro. Hoje a gente tem essa consequência, que nós vamos comer do suor do nosso trabalho. Então, pastor que é pastor de verdade, tem que trabalhar. Eu pensei que vocês iam dar aquele grito que o pastor me ensinou de manhã. É brincadeira. Mas, queridos, o pastor tem que trabalhar. Amém? E para muitos, o domingo é o dia que mais o pastor tem que trabalhar. As ovelhas querem descansar, o pastor tem que trabalhar. Então, dá muito trabalho, mas à medida que nós trabalhamos, o nosso trabalho se torna um trabalho produtivo, agradável e nos preenche de algo que na nossa preguiça nós não vamos conseguir em lugar algum. Então diga assim: fazer discípulo dá trabalho, mas eu quero ser fiel, por isso eu preciso trabalhar. Amém? Então é muito interessante cada coisa que a gente observa por aí. Eu sei que hoje a razão que eu estou aqui, primeiro, é porque o Senhor me amou primeiro, e depois colocou um amor no coração do pastor Eibe que ele só pode ter encontrado em Jesus. E hoje, se eu estou aqui, eu sei com certeza que eu não mereço. E para mim, esse momento aqui é um momento glorioso,
Eu me sinto muito honrado, privilegiado, abençoado e abençoador. Mas eu estou aqui pelo fruto da obediência do pastor Eibe, da pastora Andréia e dos líderes que Deus confiou e colocou sobre a minha vida, sobre a minha vida. Pastor Eibe não só me gerou, mas ele também me assumiu. Em alguns casos, o pai, a mãe gera filho, e hoje é muito comum, porque dá trabalho, os filhos, de uma forma irresponsável, transferem a responsabilidade para o avô, para a avó. E a avó, por não ter sabedoria, acha que ama muito, assume aquele neto, e depois mais um neto, mais outro neto, e aquela avó, aquele avô, por não terem sabedoria, vão assumindo as irresponsabilidades daqueles filhos, e depois aqueles avós estão tão sobrecarregados, e aqueles filhos continuam fazendo a mesma besteira de uma forma irresponsável. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. No reino de Deus, esse assunto, essa coisa de gerar filho e transferir para o avô espiritual, está queimado, amém? Quem pariu o Mateus que embale. Quem gera é quem deve assumir a responsabilidade com muito amor e carinho de cuidar daquele filho, para o seu bem espiritual e para o bem espiritual daquele filho e para o seu avô espiritual também, amém? Todos assumindo a sua responsabilidade, a coisa se torna mais gostosa e mais frutificante, e todos vão poder crescer de uma forma saudável, em nome de Jesus. E uma das nossas maiores necessidades no meio da igreja é de se ter um referencial. Uma das maiores necessidades hoje na igreja, infelizmente, é de se ter um referencial. Ou seja, um pai, um irmão, um amigo. Sabe por quê, queridos? Porque um verdadeiro pai, ou uma verdadeira mãe espiritual, ou um irmão, ou um amigo espiritual, não é alguém dominador, mas sim um orientador. E sabe qual é a maior arma desse pai, dessa mãe, desse irmão, desse amigo espiritual? Sabe qual é a maior arma que ele usa para atrair, para levar essa pessoa a algum lugar? A sua maior arma de influência. Diga comigo assim: a sua maior arma de influência é o seu exemplo. Pregações, retetel, oração, tudo isso é muito bom, mas a maior arma que pode impactar e levar essa pessoa a um lugar mais longe é o exemplo prático daquilo que ele prega. Ou seja, ele prega aquilo que ele está vivendo diariamente,
em todo e em qualquer lugar. E sabe uma outra coisa? Que um pai espiritual, um líder espiritual, ele pode fazer na vida de um filho espiritual, é ele confiar e investir na vida daquela pessoa que ele está gerando. Investir na vida daquela pessoa antes de ele ver qualquer resultado aparentemente agradável a ele. Amém? Então, queridos, um pai espiritual, um líder espiritual, alguém que está ganhando outro alguém para Jesus, ele confia e investe na vida daquela pessoa antes dele ver qualquer resultado. Verdadeiros líderes só se tornam líderes quando outro líder resolve acreditar na sua vida. Queridos, eu estava perdido, cego, pobre e nu. Nem eu mesmo acreditava que eu daria para alguma coisa. Não acreditava. Mas alguém confiou. Eu não confiava. Alguém investiu. Eu não investia. Alguém resolveu acreditar. Eu não acreditava. Um verdadeiro pai, uma pessoa que verdadeiramente quer ganhar alguém para Jesus, ele começa a enxergar o que aquele filho, aquela pessoa que ele está gerando, se tornará antes deles o serem de fato. Eu cada vez mais me via como um zero à esquerda. Mas alguém começou a me ver o que eu iria me tornar antes de eu ser qualquer coisa. E sabe, querido, isto é uma visão de fé e confiança em Deus. E mais, isso faz toda a diferença na vida daquele filho que está sendo gerado, e na vida daquele que está o gerando, e na vida da igreja também, em nome de Jesus. Hoje em dia é muito fácil as pessoas se relacionarem com as pessoas na base daquilo que elas têm, na base daquilo que elas podem me dar de retorno se eu passar um tempo com elas. E isso, querido, é comparado a um gerente de banco. E as pessoas são os seus clientes. Se ele tiver o que investir no banco, eles são bem-vindos. Mas se for alguém que só vai lá para tomar emprestado, só para depois, e para depois vai ficando. Um pai espiritual que está gerando alguém, eles começam a enxergar o potencial daquele filho, despertam nele a liderança que está ali incubado dentro da sua alma. E aí então eles começam a investir tempo,
Eles começam a treinar, eles começam a dar oportunidade, acreditam nos seus filhos, começam a investir nos seus sonhos e os apoiam para assim os seus filhos cumprirem o seu destino. Um pai, uma mãe espiritual, ela é acessível a seus filhos. Tios ou profissionais do púlpito ou dos palcos são burocráticos, sistemáticos e difíceis de serem achados. E quando são encontrados, não estão disponíveis. E tem sempre algo muito sério, importante para cuidar, do que atender as pessoas. Olhe para mim. Diga assim: Pastor Rai, você é privilegiado. Meu pastor, embora muito ocupado, muito jovem, com muita responsabilidade. Eu não sei como, mas ele encontrou tempo para acreditar, para enxergar, para investir e para fazer algo que nem eu mesmo talvez nunca tivesse imaginado na minha vida. E se tem alguém na face dessa terra que tem muitas ocupações, muitas responsabilidades, é o meu pastor. Desde que eu cheguei aqui, eu quis chegar próximo dele para dar um abraço. Eu sempre vi ele muito acessível às pessoas, tratando todo mundo com alegria, sorrindo, e eu fiquei de longe. Falei, mas vai chegar a minha hora. Hoje, os irmãos estão vendo isso aqui ainda é só o começo. Amém? Porque é o que ele tem empregado, e é o que eu creio, é um dos versículos prediletos: quem é fiel no pouco, Deus fará sobre muito. Eu sei que eu sou muito pouco, mas ele confiou em Deus, deixou muitos desafazeres e foi até um lugar que eu nunca acreditava que ele iria, e hoje eu estou aqui. Eu gostaria que você apagasse as luzes para mim. Nós vamos ver um vídeo bem rapidinho e nós vamos continuar. Eu lembro, anos atrás, quando a igreja ainda era pequena, mas eu me achava muito ocupado, porque ela estava crescendo, já tinha várias centenas de pessoas. Além do mais, nós dávamos supervisão para 50 outras igrejas da paz, e a maioria no Ribeirinho, mas eu procurava ir para o que a gente chamava os TLCs na época, que na época não era TLC, não era treinamento de líderes de célula, era treinamento de líderes comunitários, e a gente realizava esses TLCs lá nos Ribeirinhos, e eu procurava participar muitas vezes desses TLCs, indo, visitando, supervisionando as igrejas. Eu estava bem focado no meu trabalho, e eu lembro que uma certa vez, quando eu estava viajando, se eu não me engano, e eu voltei, e eu soube que um querido irmão, relativamente um novo convertido, mas que estava despontando como um futuro líder, eu acreditava que ele tinha muito potencial, que ele ia se tornar um homem de Deus, mas que ele estava afastado, estava desviado.
Aquilo doeu muito no meu coração. Mas ao ouvir o relatório daquele obreiro que era responsável por ele, esse obreiro não era o pastor Geraldo, era um outro obreiro, mas esse obreiro disse: olha, ele não quer nada, eu tive que corrigi-lo porque ele caiu em pecado, e eu tive que corrigi-lo, e ele simplesmente parou de vir para a igreja, ele não quer nada não. E eu acreditei no relatório do obreiro, mas Deus falou para mim, mais uma vez, e disse: meu filho, Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre o muito. Se você não cuidar bem dessa ovelha, como que você quer que eu confie mais ovelhas nas suas mãos? Eu falei: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o Senhor, como se eu pudesse explicar uma coisa para Deus. Eu falei: eu estou muito ocupado, eu sou um pastor de uma igreja que está crescendo, e nós damos supervisão para 50 outras igrejas, tem muita gente querendo a nossa atenção. Esse cara, eu já dei muita atenção no passado, ele não valoriza, porque nem veio dar satisfação porque que parou de vir para a igreja, e ele já tinha alguém trabalhando com ele, e esse alguém já disse que queimou até o último cartucho. Então eu acho que eu não preciso ir atrás. Deus falou para mim: quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre o muito. Você não quer que eu confie muitas pessoas fiéis, consagradas, pessoas que no mundo espiritual seriam consideradas muito, sim. E falou: e esses problemáticos, esses que dão problema para você, esses que talvez até estão falando mal, por que você não vai atrás? Se humilhe, vai, meu filho. Pior que esse irmão morava muito longe, nem morava dentro de Santarém, ele morava na estrada Santarém-Cuiabá, longe, e eu lembro, eu era recém-casado, nós não tínhamos filhos ainda, então tudo a gente fazia junto, eu e minha esposa. Eu lembro que eu falei para ela: amor, nós temos que ir lá, atrás desse irmão. Eu ia lá e ele estava muito revoltado, porque na opinião dele, a igreja tinha sido injusta com ele. O pecado dele, na opinião dele, não foi tão grave para ser tratado com uma veemência tão severa com que aquele obreiro o tratou. Mas eu disse para ele: olha, nada é desculpa para você se afastar dos caminhos do Senhor, nada é desculpa, você tem que voltar para Jesus. Eu te amo, Jesus também te ama, você vai ser um grande pastor, você vai ser um grande homem de Deus. Mas ele não queria nada. Eu não sei quantas vezes nós fomos lá, mas aí eu recebi a notícia, porque toda vez que eu ia, ele não queria nada. Ele falava não, ele nem me dava esperança que ia voltar, mas eu ficava declarando palavra de fé. Mas um dia eu vi que numa festa que ele havia ajudado a organizar, o irmão dele morreu assassinado, uma festa mundana que ele ajudou a organizar, o irmão dele morreu assassinado. Eu falei: meu Deus do céu, que situação horrível. E o problema, que o irmão dele morreu de sábado para domingo, e no domingo nós já tínhamos vários cultos de celebração, e era muito longe a casa dele, mas eu falei: mesmo assim, nós vamos lá, e nós fomos lá. Eu não sei se naquele culto fúnebre você foi também, né, amor? E a minha esposa foi também, e eu tinha culto logo, fiz o culto fúnebre lá, amei ele e a família, só ele, que antes era crente, agora estava desviado, mas mesmo assim eles aceitaram a gente realizar aquele culto, amamos a eles, e ele veio comigo, eu vi que ele estava muito quebrantado, eu falei: olha, se você aceitar meu convite,
para ir para a igreja. Eu sei que vai ser uma correria para mim, mas eu vou voltar para casa, levando, porque meu carro já estava cheio. E a Polícia Federal ficava, porque era uma BR lá, Santarém, Cuiabá. Então eu vou voltar para casa, porque meu carro está cheio, tomo um banho, e eu volto aqui, e te apanho, e ainda levo para o culto hoje à noite. Isso ia ser muito corrido, para poder chegar no culto na hora certa, no primeiro culto da tarde. Ele falou: se você voltar para me pegar, eu vou. Eu falei: então está fechado. Levei todo mundo, que o carro estava cheio, porque além da minha esposa tinha ido outros irmãos para aquele culto fúnebre. Levei todo mundo de volta para suas casas, para os seus lugares. Tomei um banho, me arrumei para ir para a igreja. Fui rápido, lá fora da cidade, na colônia. Peguei aquele irmão, só eu e ele. Viemos no carro. Ou você estava junto também, amor? Eu acho que não, era só eu e ele. Eu acho que até falei para minha esposa: eu quero ter uma conversa íntima com ele. Eu acho que é bom só eu e ele. E eu vou aproveitar, porque a viagem era comprida. E aí eu e ele no carro, eu comecei a investir nele. Eu falei para ele o seguinte: que apesar de ser uma situação tão angustiosa, tão horrível, que aquele momento podia servir de divisor na vida dele, porque muitas vezes nós só podemos nos abrir para Deus quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. E eu falei que apesar de ser um momento tão horrível, que uma das necessidades que todo autêntico cristão tem é de ser quebrantado, e que se ele naquele momento aproveitasse essa situação angustiosa para se humilhar na presença de Deus, e para se quebrantar, e ter as atitudes corretas, que tudo podia mudar na vida dele, no futuro dele. E ele obviamente aceitou o conselho, porque ele nunca mais saiu da igreja, nunca mais deixou Jesus. Hoje é um grande pastor que faz parte da nossa equipe aqui em Fortaleza, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. É um homem de Deus que eu respeito e admiro tanto. Está fazendo workshops aí. É o pastor Rai, pastor titular da Igreja da Paz de Juazeiro do Norte, que eu falo com muito carinho, não é mais a terra do Padre Cícero, é a terra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Gostaria de convidar o pastor Eibe aqui em cima, meu amigo. Amém. E não só foi isso, ele não fez isso só comigo. Nós temos aqui muitos e muitos. Mas essa equipe aqui que ajudou o começo, esse grande trabalho aqui em Fortaleza. Pastor Sandro está em algum lugar aí. Pastor Ivanildo ia ser representado pela pastora Cleia. Está vindo aqui a pastora Cleia, está vindo o pastor Sandro, está vindo o pastor Rony. Nós chegamos aqui com uma equipe tão reduzida, num certo sentido. Hoje são milhares. Isso que ele fez comigo, ele fez com todos esses homens aqui. E nós queremos honrar o pastor Eibe. A pastora Cleia tem algo aqui, em nome da sua equipe de pastores. É para você, é para você e é para você.
pastor Ivanildo mandou uma mensagem, ele está em Curitiba, não pôde estar aqui, mas a sua esposa, e ela vai ler. Amém? Amém. O Ivanildo pediu para mim ler essa mensagem para você, pastor. Ele está dizendo que depois do Espírito Santo, você tem sido responsável para segurar as mãos dele como um humilde e servo e santo. E se ele tem ganho algumas batalhas, é porque você tem ajudado a ele a segurar as mãos dele e ajudar ele a vencer essas batalhas. Ele está dizendo que te ama muito. Eu também. Eu também tive a honra. O pastor Ibe ministrou sobre o Faltou Barnabé. Eu pessoalmente, Gildo, eu conheci o Barnabé pessoalmente. Eu conheci. Aqui também o Barnabé. Eu conheci pessoalmente, porque o que ele ensinou, ele fez comigo. Eu conheci o Barnabé, então eu sou um filho de Barnabé. Parabéns. Muito lindo que todos eles têm superado a gente. Eles são muito mais ainda. Eu vou já passar para você. Queridos, eu lembro que ainda aqui em Fortaleza, cheguei, o pastor Ibe no discipulado, orou por mim, e ele falou: olha, você vai para Sorocaba mesmo, e Deus vai te abençoar muito. Eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: meu pastor, você vai poder me dar uma equipe? Ele falou: olha, no momento nós não estamos podendo te dar uma equipe. Aí eu falei para ele: você vai me ajudar financeiramente? Ele falou: sim, com o que você realmente recebe aqui. Eu pensei naquela hora, eu falei: muitos só saem para fazer missões se tiver dinheiro, se tiver equipe. Mas se eu tiver a bênção dele, eu sei que não vai faltar dinheiro, e Deus vai me dar uma grande equipe. Eu falei: meu pastor, você me abençoa? Ele falou: eu te abençoo. Eu brinquei depois, mas falando bem sério, eu falei para ele: meu pastor, a sua bênção sobre a minha vida, como pai espiritual, é mais do que 100 mega cenas acumuladas. Queridos, Deus tem feito uma obra impressionante, e eu sei, primeiro é Deus, e segundo, é porque nós temos um Pai de verdade, que ora por nós e que nos abençoa. Aquele trabalho tem chamado a atenção de muitos pastores, que perguntam: qual é o segredo? Eu digo: primeiro é Jesus, segundo é as orações dos meus pais espirituais, que é o pastor Ibe e a pastora Andréia. 3 anos e 6 meses de trabalho, para a glória do Senhor Jesus, por causa de Deus e da bênção dos nossos pais. São 30 igrejas, sabe, queridos, e mais do que 5.000 pessoas, quase 6.000 pessoas. E eu quero agradecer aqui e desafiar você a honrar os seus pais espirituais. Pastor Ibe, te amamos, eu e a minha casa. Obrigado pela sua bênção todos os dias sobre as nossas vidas. Realmente, eu sou privilegiado, viu? Quero dizer, já falei para você muitas vezes, mas diante da palavra, diante dessa multidão, quero dizer que para mim, para minha família, é um privilégio muito grande ser discipulado por você. Você nos faz sonhar e ter sonhos ainda mais altos. Eu sei que tudo que está acontecendo aqui é só o começo de tantas coisas que vai acontecer através do nosso ministério. Quero te dizer que nós estamos contigo para que daí vier. Aleluia. Te amo, viu? Amém. Queria dizer para os irmãos que eu tenho uma família muito, muito linda, muito abençoada. Tenho um casamento maravilhoso, tenho filhos maravilhosos, mas nem sempre foi assim.
Isso exigiu muito, muito investimento, muito tempo do pastor Eibe comigo e da pastora Andréia com a minha esposa, a pastora Álbia. E que eu tenho assim essa gratidão tão grande no meu coração de ter recebido e continuar recebendo todo esse investimento, porque além de pai, irmão, é referência de família e tantas outras áreas. Mas eu estava lembrando, nosso discipulado começou com o pastor Ibe me escondendo na casa dele. Eu tinha sofrido um acidente, uma situação muito complicada, tinha pessoas que estavam atrás de mim, a polícia também estava talvez atrás de mim, e era uma situação muito complicada. E ele me levou, ele me trancou no quarto dele e disse: você só abre a porta se você ouvir a minha voz. Ele me guardou, e depois eu sei que eu dei tanto trabalho, mas sabe de uma coisa? Quando nem eu mais acreditava em mim, o pastor Eibe, eu não sei o que ele viu, mas ele acreditou em mim. Então eu quero assim dizer que eu lhe amo muito, muito, muito. Você é meu paizão, né? E é um dos maiores privilégios que Deus já deu na minha vida, ser seu discípulo e poder estar aproveitando todas as pérolas que você tem liberado para a vida de cada um de nós. Amém? Eu amo muito, viu, pastor? Amém. Eu sou o filho caçula. Me converti no dia 10 de março de 94, quando o pastor Eibe começou a primeira aula da nova criatura no seminário da Paz. E realmente eu me sinto como aquele filho mais amado. A Bíblia não diz aquele que a quem mais se perdoa, mais se ama? Eu me sinto assim. Pastor Eibe realmente é muito mais do que você pode ver. Quando o pastor Eibe consegue enxergar além dos limites dos olhos humanos. Eu me lembro de um pastor que estava viajando lá da igreja de Santarém, e ele disse uma vez: pastor Eibe, você, pastor Eibe, lembra disso? Falou: olha, você vai se surpreender com o Rony. Você lembra, né? Aí eu ouvi isso e guardei essa palavra. Falei: sim, o pastor Eibe vai ter grandes surpresas, mas eu creio que ele vai ter surpresas agradáveis. Pastor Eibe, você sabe que nós amamos muito você. Você realmente é um pai muito querido. Muito obrigado, viu, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por mim e pela minha família. E sem esquecer, né, pastor, se não for pastor Andréia também, não dá. Amém. Vou receber a pastora Andréia. Eu sei que ela tem ajudado muito no equilíbrio, né? Às vezes quando ele vem assim, ela, amor, aí ele é mais maneiro conosco, né? É brincadeira. Pastora Andréia, obrigado. Não tem palavras, não. Eu só digo que eu não mereço tanto amor, né? E eu me sinto muito honrado aqui. Mas eu gostaria, nós vamos estar encerrando daqui a pouquinho, que você ficasse em pé. E vamos orar abençoando a vida do nosso líder. Quero que você estenda a sua mão. Abençoe a vida dele com a sua oração. Em nome de Jesus. Pastor Eibe não só tem feito isso com a liderança da Igreja da Paz. Essa visão não é dele, o Senhor confiou para ele. E ele com muita alegria tem dado da sua vida para as suas vidas.
e a importância de nós valorizarmos, de nós honrarmos, nos submetermos a essa liderança tão preciosa. Porque eu creio que essa unção vai se estender sobre a sua vida, à medida que você receber, com alegria no seu coração, em nome de Jesus. Papai do céu, obrigado pela vida do pastor Ibe, sua família, Pai. Obrigado, Senhor, por essa graça que o Senhor tem colocado sobre a vida dele, sobre a sua casa. Obrigado pelos olhos que o Senhor tem dado, pelos pés, pelas mãos, a forma que o Senhor tem usado a vida dessa família para abençoar nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue derramando graça sobre graça, e que o Senhor continue usando de uma forma gloriosa a vida dele, e que ele cada dia, Pai, se sinta como um instrumento vivo em tuas mãos, e que ele continue sendo incansável para cumprir o chamado do Senhor para a sua vida. Deus, cremos que o Brasil não é mais o mesmo, nossas vidas não são mais as mesmas, a nossa igreja, o ministério que o Senhor nós tem confiado, não é mais o mesmo, pela unção que temos recebido da vida dessa família, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, e declaramos que tudo isso ainda é só o começo de muito, muito mais mover do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Depois você abraça o pastor Ibe, dá um presente para ele, em nome de Jesus. Podem sentar, nós vamos já encerrar. Você sabe, querido, que uma pesquisa foi feita com muitos crentes que estão afastados da igreja. E essa pesquisa mostrou que 70% desses crentes que saíram da igreja, eles saíram porque sentiam que ninguém se importava com eles. Ninguém se importava com eles. E sabe, a chave para tudo isso, para a restauração, para o resgate, é o amor. O amor ganha. O amor consolida. O amor edifica. Cada pessoa ganha para Jesus é um projeto em construção. E não é um modelo acabado ainda, ele está em construção. Por isso, é normal nós termos irmãos que ficam desanimados entre nós. Por isso, nós como líderes, nós como pais, nós precisamos de uma forma assim, urgente, sermos conforto, sermos sensíveis às suas dificuldades. E se assim nós agirmos em amor, preste atenção no que eu vou te falar. Se tinha alguém que era o pior dos piores dentre esses todos, eu posso dizer sem sombra de dúvida, era eu. Tudo parecia não ter jeito, tão desanimado, tão incrédulo, tão rejeitado, tão uma vida de autocomiseração. Mas à medida que alguém começou a me amar, começou a me ganhar, me consolidar, me edificar, trazer conforto para a minha vida, paz para o meu interior, eu comecei a passar
a ter uma vida de desanimado para ser um animador. Você entendeu? Eu passei a viver uma vida de desanimado, animador, destruidor para restaurador. Por isso, meu irmão, Jesus nos chamou, e no seu chamado, como líderes, como pastores, ele disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso, ame seus discípulos, ame suas ovelhas, ao ponto de se doar por elas. E assim fazendo, a sua vida, a sua igreja, o ministério que Deus confiou a você, não será mais o mesmo. E eu creio que isso que Deus tem confiado ao pastor Eibe, ao ministério da Igreja da Paz, você que está debaixo desse mover, Deus também tem, e muito mais. E eu quero encerrar dizendo que tudo isso ainda é só o começo. E tudo isso e muito mais é para você. É para você e é para você. Creia e receba em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E eu declaro que Juazeiro é um pedaço do céu aqui na terra. Porque eu estou lá, minha família está lá, e eu estou debaixo da bênção em nome de Jesus. Está no ar Portal MDA. Aqui você encontra notícias, artigos, ministrações, dicas e interatividade. Sempre com atualizações que enriquecerão sua vida e ministério. Olá, queridos e amados irmãos e irmãs de todo o Brasil e do mundo. Acompanhando a era tecnológica, lançamos o portal MDA, onde as informações chegarão a você com excelência e rapidez. Quero convidar você para fazer parte da mais nova evolução da visão do MDA. Você vai descobrir muitas informações, muitas coisas maravilhosas e com certeza isto é só o começo. Portal MDA. Vamos juntos ganhar muitas vidas e cuidar bem delas. Acesse e compartilhe www.portalmda.com.